boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui com o propósito de lhes trazer a mensagem do Senhor. Mais um recado da parte do Senhor. O tema para este estudo é o inalterável propósito de Cristo. O inalterável propósito de Cristo. Mas antes, quero lembrar mais uma vez, ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal para que você possa receber em primeira mão todos os estudos e mensagens que estarão sendo gravados para a propagação do reino de Deus. Amém? Também quero fazer rapidamente mais um lembrete a você. Estaremos quarta-feira, às 8 horas da noite, numa live de oração e estudo da palavra. Assim, o Espírito Santo falando ao seu coração para participar, por favor, já fique nesta mesma ligação, neste mesmo propósito de estar juntamente com os irmãos, juntamente comigo, orando e estudando a palavra de Deus. Quarta-feira, 8 horas da noite, estaremos reunidos em oração. Ficará aí na descrição do link para você não se esquecer. Amém? Estes dois principais lembretes que eu quero fazer. Então estaremos assim, em nome do Senhor Jesus, dando mais uma vez início a este estudo cuja centralidade é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para fazer parte deste tema, o estudo, o versículo que eu estarei fazendo menção, se encontra em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em paralelo a este versículo, quero fazer menção também ao versículo extremamente conhecido por nós, irmãos em Cristo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu destaquei estes dois versículos? Porque o inalterável propósito de Cristo é a vida e a vida eterna. Sendo assim, a morte nunca, antes do pecado, fez parte deste contexto da vida que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu desde sempre. Começando então, no primeiro tópico, Jesus Cristo é a própria vida. Jesus Cristo não somente Ele conduz a vida, mas Ele é a própria vida. E Ele conduz a vida porque Ele mesmo é a vida. Ele não só indica a vida, Ele é a própria vida. Ele é o endereço da vida. Ele é a fonte da vida eterna. Como diz aqui em 1 de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Sempre faço menção de que você possa acompanhar na sua Bíblia. Leia, ouça, melhor dizendo, o estudo. Todas as vezes que você não entender alguma parte, volte, estude de novo, porque isso aqui é coisa muito séria. É um estudo da palavra para quem deseja servir a Cristo e conhecer a Cristo mais profundamente. Vamos lá então, como havia dito, 1 de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testamento, ou melhor dizendo, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Um versículo direto, um texto profundo e direto, dizendo que Jesus Cristo, Ele tem o propósito da vida, porque Ele é a vida. Como diz o texto que nós acabamos de citar aqui. Quem tem o Filho,
tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, só há vida em Jesus Cristo. Só há vida na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro meio. Não é uma religião que proporciona a vida. Toda religião só proporciona vida se o seu assunto central, principal, contínuo for a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro assunto religioso traz vida a não ser o Senhor Jesus. E eu quero falar a respeito de que Jesus Cristo, ele também é o mediador da vida. Ele é a vida e ele mesmo é o mediador da vida, que nos conduz à presença do Deus Pai, do Senhor Todo-Poderoso. Como diz aqui, somente Cristo é a vida e o mediador da vida para com Deus. Como diz diretamente as Sagradas Escrituras em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vou repetir para que todos ouçam muito bem. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Como diz as Sagradas Escrituras. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, indo direto ao ponto, as Escrituras Sagradas nos falam a respeito daquele que é o assunto central, primordial, único e exclusivo das Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui o jovem pastor Timóteo, ele está recebendo uma orientação de Paulo. Digo então, porque há um só Deus. Ele aprendeu da maneira correta. Timóteo aprendeu da maneira certa. Porque o seu professor foi o Espírito Santo por intermédio de Paulo, quando diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Maria, apesar de todo o respeito que temos pela pessoa de Maria, mãe de Jesus, ela não é mediadora. Não existe uma religião mediadora, não existe uma mulher que seja mediadora, apesar de Maria ter sido mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos muito respeito, mas não é mediadora. Paulo não é mediador. Assim como todos os outros apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os outros demais apóstolos, todos os patriarcas da antiga aliança, nenhum dos profetas, não há nenhum nome dado entre os homens que possa ser mediador, mas unicamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou dizendo com bastante cuidado, pois não quero ferir a fé de ninguém. O meu compromisso é com o Evangelho de Cristo. Eu só posso ir até onde o Evangelho vai. Então, as Escrituras, elas não fazem rodeio, elas vão direto ao assunto. E nos diz que nenhuma figura humana, nenhum nome humano pode ser mediador desta vida eterna, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, que deixou registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E fazendo sempre menção deste nome, que é sobre todo nome, e somente nele e por meio dele, por meio de Jesus, há salvação, o Espírito Santo nos faz lembrar o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Entenderam? E em nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Atos 4, versículo 12. E outro texto que me chama muito a atenção é o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nenhum outro nome, nem entre os anjos, nenhuma figura, nem nada, não existe outro nome que possa conduzir à salvação, que denota a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É neste nome que o Senhor Jesus nos indica e nos orienta, somente nele há salvação. E também fazendo menção de Efésios, capítulo 1, versículos 21 ao 23, que nos diz assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou, versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Encerrando no versículo 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Estas prerrogativas não são dadas a nenhuma figura na Bíblia, a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Estas palavras e estas verdades que destacam o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, a supremacia de Cristo, não é direcionada a Maria, nem a Paulo, nem a Barnabé, nem a Tiago, nem a João, nem a Pedro, nem a Bartolomeu, nenhum dos apóstolos em destaque ou não ser a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse, por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque nenhum outro nome foi dado abaixo dos céus e da terra pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. E o meu compromisso é com Cristo. O nosso compromisso, abrangendo você também, que está me ouvindo, ou que estará me ouvindo, é direcionado unicamente à pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso único autor e consumador da nossa fé. 2. Como o propósito da vida dada por Deus foi contaminado pelo pecado. Então aí está. Como o propósito da vida que Cristo estabeleceu, que Deus estabeleceu, foi contaminado pelo pecado. Sabendo então, voltando lá em Gênesis, que antes do pecado, a morte não fazia parte do contexto da vida. Era somente vida sobre vida e vida em abundância. Adão, ele foi o mediador da morte para toda a humanidade. E toda a criação Adão foi o transmissor da morte. Veja bem, Adão, ele foi o mediador da morte, porque por Adão o pecado entrou no mundo. Não diz que o pecado entrou nos homens somente, mas o pecado, ele entrou no mundo. Ou seja, Adão, ele foi o transmissor da morte, contaminando a todos e o cosmos. Ou seja, não somente o homem foi contaminado, porque muitos têm uma visão muito curta do que foi este prejuízo que o pecado causou por intermédio de Adão. Não foi somente a humanidade contaminada pelo pecado, não. Todo o mundo, que no grego é cosmos, ou seja, se refere a todo o mundo criado. Todo o mundo ao alcance dos nossos olhos, e o mundo, a criação que está além dos nossos olhos e da nossa compreensão humana, foi contaminado pelo pecado, como diz as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Confira sempre na sua Bíblia, se você puder. Aos Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veja que no início do versículo está dizendo o quê? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, não somente no homem, como havia dito, toda a criação, ela foi contaminada pelo pecado, recebeu o prejuízo do pecado. Ou seja, quando pensamos nisso, devemos pensar da seguinte maneira: o que se entende por criação, por cosmos, ou seja, nós entendemos daquilo como criação o que os nossos olhos veem, mas além também dos nossos olhos, ou seja, todo o mundo foi contaminado pelo pecado, trazendo a morte como realidade dentro de toda a criação. Ou seja, toda a natureza, os céus, o primeiro céu, a terra foi maldita por causa do pecado que foi trazida por Adão, praticada por Adão. Ou seja, todos os peixes do mar, todos os répteis, todas as aves, toda a vida foi contaminada. Toda a biodiversidade, todo o mundo vegetal, todo o mundo animal foi contaminado pelo pecado. A morte passou a fazer parte de todo este contexto. Os animais, para sobreviver, tiveram que entrar no contexto da morte, de estar correndo risco diariamente em morrer, para fazer parte da cadeia alimentar. Um animal sempre faz parte da cadeia alimentar de outro animal. A morte passou a imperar, mas isto não era assim antes do pecado entrar no mundo. Mas também, avançando neste contexto, sabemos que fazemos parte de um grande universo em que existem milhares de sistemas solares dentro de milhares de milhões de galáxias. E sabendo disto, até pouco tempo, já disse isso em outro estudo, que o nosso universo, há uma probabilidade de não ser somente o único universo em todo o mundo visível, em todo o cosmos, mas há a probabilidade de existir milhares de outros universos, além do nosso universo, além da barreira do nosso universo. Pode existir milhares de outros universos paralelos, com milhares e milhões de outras galáxias dentro deles mesmos, com uma criação que está além da nossa mente, além do nosso alcance, e saber que tudo isto foi contaminado pelo pecado de Adão. É por isso que todo o planeta que nasce um dia morre. É por isso que todo o sol dentro de cada universo desse nasce e morre. Toda estrela nasce e morre, porque o pecado de Adão contaminou toda a criação que Deus criara. Ou seja, o propósito da vida foi contaminado pelo pecado. Olha a proporção em que chegou o pecado de Adão. É por isto que Jesus Cristo teve que derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário, porque nós estávamos totalmente condenados. Toda a criação, ela estava totalmente condenada a viver no pecado, pelo império da morte. A morte contaminou a toda a criação. Você entende o que é isso? Milhares de outros universos e composições da criação que nós não podemos nem chegar a almejar e alcançar. E tudo isto foi contaminado pelo pecado. É nisso que eu quero tratar neste momento. E diz aqui também: desta forma a morte passou a reinar em toda a humanidade e na criação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha, preste atenção o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 17, no início do versículo. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, ele desobedeceu a Deus, então a morte reinou por esse. A morte passou a reinar por intermédio de Adão, pela desobediência de Adão. Ou seja, a morte passou a ser realidade em toda a criação visível e a criação que está além do nosso alcance, muito além do nosso alcance. Criações que estão há bilhões de anos-luz foram afetados pelo pecado de Adão. Por isto que era impossível que o homem reconciliasse a si mesmo e a criação. Não existia nenhuma obra humana que poderia reconciliar o homem, banir a morte do contexto da humanidade e da criação. Seria impossível, entende? Ou melhor dizendo, é impossível. Era terminantemente impossível o homem consertar o grande estrago que havia sido feito. Era um estrago que seria insuperável. Não havia conserto, nem para a criação, nem para o homem. A morte estava arraigada no nosso meio, no ar que nós respiramos, em toda a criação. Por isso, a morte é o motivo de todo o cosmos e a humanidade chorar. Olha como é forte isso, preste atenção. Por isso, a morte é o motivo de todo o cosmos e a humanidade chorar. Mas a humanidade chora, pastor Isaías? Sim, a Bíblia diz. Ela clama ardentemente, ela chora, esperando o dia que ficará livre do império da morte. Digo morte física, tá? Quando eu falo de morte, que a morte ainda ela faz parte da criação e da humanidade, eu me refiro à morte física, não à morte espiritual. Porque esta morte espiritual, como já disse no outro estudo, já foi completamente banida por Cristo. Como diz aos Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a morte que eu estou falando é a morte física, como nós entendemos que já faz parte da natureza, mas não é originalmente, não fazia parte da natureza antes do pecado entrar. É sobre esta morte física, tá? Que eu estou fazendo menção neste estudo. Vamos lá então, por que a humanidade chora? Por isso que toda a criação clama pelo fim do sofrimento, que é a morte. A morte causa sofrimento tanto entre a humanidade como em toda a criação, em todos os corpos celestes visíveis aos nossos olhos e aqueles que estão milhares de anos-luz dos nossos olhos. Então toda essa criação geme, clama e chora para que seja livre da morte. Aí nos faz lembrar muito bem o que diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Veja como é forte esse texto. A criação, ela sabe, ela entende a vitória de Cristo lá na cruz, já foi feita. Então agora surgiu a esperança para toda a criação. Antes da cruz não existia como a criação ficar livre do império da morte, mas a cruz trouxe esperança não só para a humanidade, mas para toda a criação. O que eu quero dizer com isso, meus queridos e amados irmãos? A ardente expectação
expectação da criatura, ou seja, do cosmos, todo o mundo criado, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação entende que só ficará livre da morte quando chegar o fim do império da morte, ou seja, quando chegar o dia da ressurreição dos mortos. Então, continuando, que toda a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela entende que só há como ficar livre da morte, esperando o dia da ressurreição da morte. Você entende o que eu estou te dizendo? É por isso que a criação clama. Talvez a criação esteja dizendo assim: será que é hoje o dia da volta do Senhor Jesus? Será que é hoje o dia da ressurreição dos mortos? Será que é hoje? Será que é amanhã? Então a criação é como se estivesse de pescoço esticado, aguardando o dia da ressurreição dos filhos de Deus, porque só assim ela estará livre da morte. E continua dizendo o texto: e não só ela, mas nós mesmos, os que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como diz Romanos 8:23. Preste atenção como o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, foi claro quando diz o versículo 22, e não só ela, ou seja, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, que já nascemos da água e do Espírito de Deus pelo sangue de Jesus, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Viram aí então? Então, tanto a criação quanto nós mesmos estamos esperando o dia da ressurreição dos mortos. Ou seja, nem nós que estamos vivos, nem a criação pode passar à frente daqueles que dormem no pó da terra, cujos seus corpos dormem no pó da terra. Não precederemos os que dormem. Estaremos falando disso daqui a pouco. Vocês estão entendendo do que estou dizendo? A criação chora e clama e geme para que os mortos ressuscitem logo, para que sejam livres da morte. Nenhuma estrela mais irá morrer. Nenhum universo mais irá morrer. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhuma célula, nenhum verme, nenhum embrião, nenhuma molécula. Nada no macro-universo, nem no micro-universo irá morrer. Como o crente não consegue vibrar com uma mensagem dessa? Me diz, fala para mim. Continua dizendo o texto então. A criação clama ardentemente, porque sabe que já foi reconciliada pelo sangue de Cristo, derramado na cruz. A criação, ela clama ardentemente porque sabe disso, que já foi reconciliada pelo sangue de Cristo. Como diz o texto da palavra do Senhor aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver o que diz lá? E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Prestar atenção no versículo? Vamos lá no início de novo. E que, havendo por ele feito a paz, por Cristo, e que, havendo feito por Cristo a paz, feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas, não só toda a humanidade, mas todas as coisas foram remediadas, reconciliadas.
realinhadas à comunhão com o Pai pelo seu sangue, não só as almas, mas também todas as coisas, todo o mundo criado, visível e invisível, foram reconciliados pelo sangue de Cristo. Ou seja, todo o estrago que foi causado pelo pecado de Adão foi remediado, foi consertado, foi realinhado, foi reconciliado pelo sangue de Cristo. Então todo o mundo que você vê diante dos seus olhos e o que está além dos seus olhos foram reconciliados pelo sangue de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Confira na sua Bíblia, por favor. Então, tendo todas as coisas sendo sido reconciliadas no sangue de Cristo, entretanto, a criação sabe que para ficar livre da morte deve esperar, assim como que estiverem vivos na vinda do Senhor, primeiro a ressurreição dos mortos. Olha a regra, olha a hierarquia que foi estabelecido por Cristo, por Deus. Primeiro a ressurreição dos mortos, como diz 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16 em diante, que nos fala assim. Confira depois na sua Bíblia, por favor. 1 de Tessalonicenses 4, 16. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não são só os que ficarem vivos, os que estiverem vivos na vinda do Senhor, que esperarão o dia de ficarem livres da morte física, mas sim também toda a criação estará esperando o dia da ressurreição dos mortos. Primeiro os que dormem. Não precederemos os que dormem. A criação não precederá os que dormem. Toda a humanidade não precederá os que dormem, ou seja, a igreja que estiver viva na vinda do Senhor não precederá, não será arrebatada antes, não ficará livre da morte física antes, não. Primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos, e assim juntamente toda a criação, todo o cosmos estará livre da morte física. A morte será banida do contexto da vida, ou seja, a última palavra é a da vida e não a da morte. Continuando então, o texto que nós estamos falando, chegando o tempo desta ressurreição, a morte será sepultada e eliminada de toda a humanidade e de toda a criação ou cosmos. Ou seja, meu irmão, saiba de uma coisa, o último culto fúnebre, guarda bem isso que eu vou dizer, o último culto fúnebre será o da própria morte. A morte será sepultada e enterrada e esquecida, eliminada e aniquilada de toda a vida, de todo o contexto da vida, que é o propósito de Deus. Não é isso muito forte? Não é isto maravilhoso aos nossos olhos? Ou seja, a morte será banida de toda a humanidade e de toda a criação. Aonde está isto, pastor Isaías? Onde está escrito? Vamos lá. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Confira na sua Bíblia. Está neste texto de 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
A morte será enterrada diante dos olhos e da presença de todos os santos, grandes e pequenos, de todas as pessoas. A morte será banida, enterrada e esquecida para sempre. De que forma? Ainda fala com detalhes em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja, para que serve o lago de fogo? O lago de fogo será o local em que a morte, não só Satanás, com todos os ímpios que não se arrependeram ou não se arrependerão nem aqui e nem na eternidade. Ou seja, todos os ímpios juntamente com Satanás e todo o inferno será aniquilado no lago de fogo, ou seja, juntamente à morte, não só Satanás, não só os ímpios, não só o inferno, mas a própria morte, ela será extinta no lago de fogo. A morte explodirá com todo o inferno, com todos os seres contrários à vontade de Deus. Será banida a morte neste momento. Quando a morte estiver sendo enterrada no lago de fogo, toda a igreja estará glorificando a Deus para todo o sempre. Imagine a presença, imagine nós que enterramos os nossos entes queridos, os nossos irmãos em Cristo, e milhares de bilhões de enterros foram feitos. Agora neste enterro não haverá choro, não haverá lamento, mas somente gozo e alegria, porque a presença da igreja, ou seja, o Senhor Jesus permitirá que a presença da igreja, todos os santos presenciarão a morte sendo enterrada para todo sempre. Por isto serve a aniquilação da morte. A morte será aniquilada, enterrada e sepultada. Isto não é maravilhoso? Como diz aqui também. Isto irá acontecer, é uma afirmação. Isto irá acontecer, porque Jesus Cristo é o restaurador de todas as coisas, que Ele mesmo criou. Nós já não sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele? Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Como diz também Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ainda diz o versículo 17 de Colossenses, capítulo 1, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele. Estou ressaltando estes textos para te ensinar, para te trazer o esclarecimento que o Senhor Jesus vai fazer todas essas coisas, porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a razão e o motivo de todas as coisas terem sido feitas por Ele mesmo. Como diz também aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Entende? A quem, versículo 2 de Hebreus capítulo 1, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí vem o versículo 3, que eu gosto muito de meditar nesse texto, que diz:
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O que eu quero dizer com isso? Ele vai fazer todas estas coisas, ele vai restaurar todas as coisas, porque ele também é o sustentador de todas as coisas que ele criou. Como diz a segunda parte do versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, que acabamos de citar. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o sustentador. Imagine que toda essa criação, visível e invisível, alcançável e inalcançável, é sustentado pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua graça. Não é maravilhoso isso? Por isso que ele vai fazer todas estas coisas. E ele não necessita de auxílio de ninguém, de nenhum dos santos, de nenhum homem, de nenhum profeta, não, porque ele é Deus, ele é autossuficiente. E ele vai fazer todas essas coisas sim. Sabe por quê? Porque ele é a expressão visível do Deus invisível. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a própria expressão completa e eterna do Deus invisível. Como diz também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual sendo a imagem, o qual é o Criador de todas as coisas. Para não ficar nas minhas palavras, o qual é o primogênito dentre os mortos, o qual é o primogênito dentre os mortos, a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele vai restaurar todas as coisas, não só salvar os remidos, mas restaurar todo esse mundo que eu acabei de dizer, toda a criação, como diz assim também. Isto irá acontecer, porque Cristo é o restaurador de todas as coisas que ele mesmo criou. Como diz em Atos, capítulo 3, versículo 21, que nos fala assim: o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Preste atenção no início deste versículo de Atos 3, 21. O qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo. Prestaram atenção que o tempo da restauração de tudo se dará depois da ressurreição dos mortos? Quando o Senhor Jesus vier em glória, os mortos ressuscitarão, tanto ímpios quanto justos, ao mesmo tempo. Neste tempo, a morte será banida, sepultada e enterrada, como eu acabei de falar. Então, toda a criação, ela será restaurada. Os cientistas dizem que tudo morre e nasce. Toda estrela morre e nasce. Todos os planetas morrem e nascem. Tudo morre e nasce. Mas esta realidade será banida da história de toda a criação, de todo o contexto da vida que ele criou, que ele determinou. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nunca mais uma estrela nascerá e morrerá. Nunca mais uma planta nascerá e morrerá. Nunca mais um ser humano que nasceu morrerá. Pelo contrário, depois de ressuscitado, nunca mais participará da morte, nunca mais morrerá. Sabe quem garantiu isto? O próprio Cristo Jesus. Sabe como isto acontecerá? É quando ele disse em João capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra,
todos atrairei a mim, como diz a palavra de Deus. Veja só, todas as coisas serão atraídas por ele, para quê? Para que todos possam assistir o enterro da morte. E só existirá uma realidade, a vida. Será o todo o cosmos, preste atenção, todo o cosmos, toda a criação será transformada num jardim do Éden amplificado, como me ensinou o meu querido e amado irmão Wilton Shin. Tenho aprendido muitas coisas com esse homem. Que Deus continue abençoando a sua vida. Dai honra a quem tem honra. Ou seja, toda a criação, ela será um avanço do jardim do Éden. É uma amplificação extraordinária do jardim do Éden. Toda a criação, todo o cosmos, tudo que a gente vê vai ser restaurado. Como diz aqui em Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de alguma coisa? Não, está escrito aí, da restauração de tudo, tanto dos seres humanos, quanto de todo o mundo criado. A morte será banida do planeta, a morte será banida do sol, a morte será banida das estrelas, a morte será banida do universo, a morte será banida de todos os outros universos físicos e espirituais. E isto foi garantido pelo sangue de Cristo, vertido lá na cruz do Calvário. Ele nos garantiu. E ele determinou esta vitória para todos os seres humanos e para todos os salvos principalmente e para toda a criação. Entenderam por quê? Que Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Viram por quê? Que toda a criação clama. Imagine que toda vez que você ouve um passarinho cantar, é como se ele estivesse clamando pela ressurreição dos mortos, para que nunca mais ele participe da morte, para que nunca mais a morte alcance a criação, todo mundo que ele criou. Você entende? Então, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, ele tem o poder de não somente remir o homem do pecado, mas ele também tem o poder de restaurar toda a criação que ele criou. Você entende? Você entende isso? Que nunca mais uma árvore morrerá, nunca mais uma rosa murchará. Nunca mais nenhum micróbio morrerá, nenhuma formiga morrerá, nenhum inseto. Todos terão uma harmonia como acontecia lá no Jardim do Éden. Só que agora não será uma cerquinha, um Jardim do Éden cercado. Toda a criação se tornará em um Jardim do Éden. É o que nos garante esse texto, esse versículo e este estudo de Atos capítulo 3, versículo 21. Como esquecer, como não ligar Atos 3, 21? Que diz o seguinte, aliás, Efésios capítulo 1, versículo 10. É impossível você não conciliar Efésios capítulo 1, versículo 10 com Atos 3, 21, que diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Sabe de que forma isto foi possível? Pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi o texto que nós acabamos de citar, de Colossenses 1:20, e que havendo feito por ele, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Foi dessa maneira, foi pelo seu corpo. E nós bem lembramos o que diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
que nos fala assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Foi pelo corpo de Cristo, foi-lhe derramando cada gota do seu sangue na cruz, não sobrou nada em seu corpo de sangue, tudo foi derramado, porque a reconciliação entre os homens e entre a criação não foi parcial, foi completa. É só nós aguardarmos, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação está como que dores de parto, esperando a dar à luz, depois da ressurreição dos mortos, uma nova vida, tudo restaurado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Aí diz o apóstolo Paulo, no versículo 23 de Romanos capítulo 8, e não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Viram então? Meu Deus, até nós, o nosso corpo está aguardando a ressurreição dos mortos, porque o nosso corpo será semelhante a quem? Ao de Deus, a Cristo, como diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esta é uma bênção especial para a Igreja de Cristo Jesus. Para todos os que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, para todos aqueles que entenderam que o poder da morte já foi aniquilado por Cristo. Estamos esperando simplesmente aqueles que têm as primícias, ou seja, os mortos. Depois da ressurreição dos mortos, nunca mais haverá sepultamento, nunca mais haverá culto fúnebre, porque a própria morte será enterrada. Você crê? Que o seu corpo será transformado em semelhança ao corpo de Cristo e que toda a criação será restaurada no sentido de que nunca mais nada na criação morrerá, a morte será banida dos salvos e da criação. A morte será banida dos salvos, de todos os homens e de toda a criação e de todos os animais, nada mais morrerá. Sabe quem instituiu este propósito? O próprio Cristo, o próprio Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que assim o nome de Cristo seja exaltado. Amém? Desta forma, também você estará glorificando a Cristo. Vamos orar uma breve oração para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Santo Deus e eterno Pai, eu te peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada, ó Deus, homem e mulher, ó Senhor, adolescente, jovem, ancião, que estará ouvindo esta mensagem. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração. Eu te peço, Senhor, juntamente com todos estes que estarão ouvindo esta oração, abençoe desde já o culto de oração e estudo da palavra que estaremos realizando na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Senhor Deus, eu te peço, Pai, continue abençoando, abençoa, ó Deus, esta reunião que estará sendo feita à distância, através desta live que o meu filho Gilian, ó Deus, estará me orientando como fazer. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo toque em cada coração, em cada vida que estará reunido juntamente comigo às 8 horas da manhã, aliás, às 8 horas da noite,
Na próxima quarta-feira, Senhor, abençoe a todos os teus filhos, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós a Ti oramos. Amém. Deus abençoe a todos.